Olá, bom dia a todos. Meu nome é Adriana Moia, né? Sou CEO da Digital Group e presidente da Abrad DF. E é um prazer estar aqui participando desse painel, ao lado de profissionais tão incríveis, né, e tão relevantes para o nosso mercado digital. Aqui temos a representatividade de 5 regiões do país, né, com os presidentes regionais da Abrad. E a gente vai descobrir os modelos de gestão e percepção do mercado em diferentes estados brasileiros. Então, a gente tem aqui presente, vou começar as apresentações. Primeiras damas, Dani Baroni, CEO da Ilimitada, Marketing Digital e presidente da Regional do Rio Grande do Norte. Temos o Durango Duarte. O Durango, ele é CEO da e-Marketing Agência Digital e presidente da Abrad Regional Norte. O Kenneth Correia, diretor de estratégias da 8020 Marketing e presidente da Digital da Abrad Regional Mato Grosso do Sul, né? Eu estou com a minha colinha aqui. Ney Queiroz, fundador da agência Green Digital, CEO da Green Digital School e presidente da Abrad Regional do Paraná. Rodrigo Neves, CEO da Vitamina Web e presidente da Abrad Regional de São Paulo. Muito obrigada pela participação de todos, gente. Muito bacana estar aqui presente mesmo. Bom, acho que eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para todos os participantes. A gente vai ter aí, em média, de 3 minutos para a resposta de cada um, para a gente poder ter essa visão geral aí dessas 5 regiões. Então, eu começo perguntando para vocês assim: como os associados à Abrad da sua região têm lidado com as mudanças do mercado e qual o impacto daqui para frente, considerando um pós-Covid, né? Se possível, gostaria que vocês focassem especificamente sobre a gestão de times remotos e a retenção de talentos em suas regiões. Vamos lá? Pode começar quem quiser começar primeiro, fique à vontade. Bom, eu vou começar então aqui. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, né? A Adriana me apresentou, sou CEO da Vitamina Web aqui e atualmente presidente da Regional de São Paulo. E a minha empresa, que é a Vitamina Web, é uma produtora de tecnologia. Então, o que a gente mais faz são projetos de tecnologia para a área digital, tanto web quanto mobile, né? Bom, esse pós-pandemia aí, não sei se depois pode falar da pós-pandemia, né? Nessa fase mais controlada da pandemia, né? A gente aprendeu, né, durante esse 1 ano e meio, 2 anos, né? Intensificou muitas coisas que a gente sempre quis fazer e a gente percebe que isso também aconteceu com alguns associados. Com relação à gestão de times remotos, né? Eu acho que todo mundo, todo associado que já queria ter uma ferramenta de controle de tarefas, né? Já queria começar a ter maior produtividade em reuniões, já queria ter um time sheet um pouco mais controlado, né? Já queria ter uma distribuição um pouco mais organizada. E sempre pelo dia a dia, pela loucura, pelo cafezinho informal, né? Seja uma reunião de 4 horas, essas coisas acabavam não sendo possíveis, né? As pessoas não faziam isso. Então, a gente percebeu que nesse 1 ano e meio a gente foi forçado, né, a realmente utilizar ferramentas de gestão de projetos eficientes, né? Aí cada associado acabou optando por umas mais caras, outras mais baratas, né? E outras que atendem o negócio conforme a demanda. No nosso caso, como a gente é uma empresa de software, né, a gente acabou optando pelo Gira. Não sei se vocês conhecem, mas o Gira é uma plataforma da Atlassian que ela tem várias coisas, como também versionamento de código e tudo mais. E como a gente é uma empresa de software, desenvolvimento de projetos digitais, a gente acabou optando por ela porque para controle de tarefas e tudo mais ficou um pouco melhor o nosso fluxo, tá? Então, isso é gestão de equipes remotas. E para a retenção de talentos, eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Eu nunca vi o quanto que realmente é importante ter uma pessoa de RH dedicada para a empresa. Nós não tínhamos alguém de RH, não tinha. A gente era meio que RH era nós mesmos, né? Nós como empreendedores e os gerentes, a gente fazia um trabalho de RH, só que não é a mesma coisa. Então, recentemente, né, de uns meses para cá, a gente contratou um analista de RH para poder nos apoiar em alguns processos internos, porque a gente começou a perceber que a saúde mental dos colaboradores ficaram muito tempo remoto, né? Não se vê. E ao mesmo tempo, a gente sabendo que eles também não têm vontade de trabalhar fisicamente novamente, a gente percebeu que a gente tinha que cuidar um pouco da saúde mental, criar dinâmicas e algumas coisas. Então, hoje nós temos um rapaz de RH nos apoiando internamente para isso. Então, isso nos ajudou também o quê? Escutar um pouco o funcionário para ver quais são as necessidades que eles têm, né? Para manter os talentos aqui na empresa. E também essa
pessoa de RH também faz recrutamento e seleção. Então, ela também faz de uma forma um pouco melhor, muito mais organizada, a parte de prospecção de novas pessoas para trabalhar na empresa, né? Que hoje, inclusive, a gente não restringe mais apenas para o estado de São Paulo, a gente contrata do Brasil inteiro. Então, ela ajudou toda essa organização. Então, se fosse uma recomendação, e alguns outros associados também começaram a utilizar ou dedicado, ou às vezes uma empresa, eu apoiei na questão de RH, que realmente cuida da saúde mental e física dos nossos funcionários, é a nossa prioridade aqui. Muito bem, sem dúvida, a gente tem que olhar para esses talentos, para essa saúde mental realmente, né, gente? Porque não é fácil, não. Vamos, quem é o próximo? Dani? Dani? Pode ser. Não, a pandemia e esse momento, como o Rodrigo falou, que eu acho que cabe bem, esse momento mais tranquilo da pandemia, porque eu plenamente concordo, não cabe a gente falar o pós-pandemia ainda, né? Estamos vivenciando isso. Trouxe para os associados uma montanha russa de emoções, né? No primeiro momento, a gente houveram muitas conversas de contratos sendo suspensos, cancelados, que deu uma certa desestabilizada no mercado. Mas da mesma forma que esse impacto inicial veio, e eu acredito que ele aconteceu só no primeiro mês de pandemia, no segundo mês de pandemia, a gente viu um movimento contrário de empresas começando a despertar para online, empresas que já deveriam estar lá, mas não estavam. Então, a gente teve aí um boom do digital e isso refletiu diretamente aqui. Esse boom, do mesmo jeito que ele trouxe benefícios, né, para o crescimento, para o giro, ele também trouxe uma obrigatoriedade de crescimento das empresas. A minha mesmo foi uma que passou por isso. Para nossa sorte, a gente já trabalhava remotamente há mais de 2 anos antes da pandemia, então a gente passou por um processo muito mais do mesmo, não houve grandes mudanças. Mas o mercado, de uma forma geral, teve que rapidamente se adaptar aos trancos e barrancos, ao cenário remoto. E aí eu digo isso porque a grande maioria das agências aqui, por mais que tivessem uma pegada digital, tivessem um direcionamento pro digital ou fossem 100% digital, não tivessem um híbrido de trabalhos office e on, elas ainda tinham essa vivência muito forte de ir para o escritório, trabalhar pessoalmente. Então, não havia logística, processo, gestão mesmo desse trabalho remoto, porque uma coisa que ficou muito claro é que o trabalho remoto ele requer uma gestão, pelo menos ao meu ver, tão afinada quanto o presencial ou até mais, porque você precisa lidar exatamente com a saúde mental, você precisa lidar com produtividade, você precisa lidar com estruturação para que seus times tenham condições de trabalhar bem, não estando no escritório. Então, vai desde você enviar uma cadeira de escritório confortável, a perguntar se o cara quer um suporte para o monitor, se a internet está funcionando bem, enfim. Então, a gente passou por esse momento de transtorno, mas eu acho que essa virada de chave aqui aconteceu muito rápido e a adaptação se deu muito bem. Hoje em dia, o que a gente vê num cenário é muita gente discutindo, não vou voltar mais presencial, outros já dizendo que vai manter o híbrido. Enfim, houve uma mudança de chave, uma mudança de cultura e comportamento aqui muito grande que eu vejo de forma positiva. E a gente falando agora, assim, um pouco mais dos colaboradores em si, eu acho que também trouxe essa reavaliação para eles, o que era custo-benefício, no sentido de, olha, eu posso ser produtiva aqui, ao mesmo tempo eu posso ter mais qualidade de vida, ou não, eu não rendo tanto. Então, foi uma questão também de autodescoberta, de autoanálise do profissional e alinhamento dele com a empresa que ele trabalha. Então, eu acho que foi um momento de descoberta, reavaliação, virada de chave para todos nós, definitivamente. Ô Dani, e se eu puder pegar um gancho no que você vinha falando, acho que uma metáfora que explica de forma interessante essa questão do trabalho remoto é uma que a gente sempre usou, sempre assim, há pelo menos uns 15, 20 anos, para a educação à distância. A educação presencial, você tem a tutela do professor, a proximidade, o contato com os colegas. Quando você vai para o ensino à distância, um dos grandes desafios é essa necessidade de autonomia do aluno.
trazendo isso para nós, né, para essa realidade do corpo das agências, o que eu mais escuto é a dificuldade que muita gente tem com abraçar essa autonomia. Porque a gente vem acostumado, vou dizer aqui, talvez culturalmente, em partes no Brasil, né, em ter essa proximidade, tem um pouco até do paternalismo dentro das organizações, essa proximidade até física que a gente tem, né, a gente abraça, a gente encosta, a gente pega. Quando a gente perde isso por, obviamente, necessidade, como fator externo, vem a exigência de autonomia. E aí essa questão de ter, por exemplo, não só uma gestão que está cuidando das questões humanas, como você colocou, cuidando da saúde mental das pessoas, como o Rodrigão colocou, mas também os indicadores. Também uma gestão que está preocupada e que está focada, vou pegar o exemplo do Rodrigo lá no Gira, na entrega que o cara faz, né? Na qualidade da entrega, no cumprimento do prazo, no cumprimento das especificações, sem ter um controle tão próximo, ou ter aquela pessoa. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente usa uma metáfora da galinha, né? Que mantém os pintinhos todos debaixo da asa. Então, sem necessariamente precisar ter essa cobertura tão grande, tão forte. E aí sim, contar com profissionais que precisam lidar melhor com essa independência. A gente teve, no momento inicial da pandemia, uma prerrogativa de tentar manter o máximo das pessoas o possível empregadas, né? Aproveitando, lá você falou dos cancelamentos de clientes, aproveitando o máximo também o próprio apoio que o governo deu para manter as pessoas empregadas, mas algumas pessoas que saíram ao longo aí desse 1 ano e meio de pandemia foram as pessoas que não se adaptaram a esse modelo. As pessoas que realmente não funcionam bem com toda essa autonomia, né? Embora em Mato Grosso do Sul a gente teve um impacto da pandemia um pouco menor quando eu comparo a média, a vacinação foi um pouco mais acelerada, a gente conseguiu manter o híbrido funcionando há mais tempo. No caso de Campo Grande, que é a capital do estado, a gente teve a publicidade como negócio essencial. Então, a gente pôde continuar operando. Embora a gente operou com menos de 10% da capacidade, ainda assim existia aquele espaço para que algumas pessoas que não conseguiam mesmo pudessem ter essa experiência presencial de volta. Muito bom, gente. Essa questão de realmente de a gente aprender de lidar com a autonomia é uma questão bem importante. Eu acho que isso aconteceu no Brasil todo, aliás, no mundo inteiro, né? Porque a gente teve que aprender a trabalhar remotamente, embora as agências digitais já estavam muito acostumadas com isso, como a Dani comentou, mas realmente era tudo muito novo, né? Ainda está sendo, né? E com essa retomada agora, deixa o Ney contar aqui um pouquinho sobre responder minha pergunta, depois eu entro para a próxima. Conta aí para a gente um pouquinho, Ney. Legal, Adriana. Ouvindo até os amigos falarem, eu acho que tem um ponto que eu acho bem interessante, eu já vinha pensando nisso e ouvindo esses relatos, por exemplo, ouvindo que a Daniele traz, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o Kenneth no Mato Grosso, a gente pensando na região sul, que o Rodrigo falou, ao mesmo tempo que a gente pensa nas particularidades de cada, olhando bem, né, cada região, cada estado, né, dentro das suas particularidades, a gente sabe que existem características locais, mas ao mesmo tempo eu acredito que existe uma tendência da gente pensar cada vez macro e existe de uma forma ou de outra uma similaridade muito grande. Os desafios da Daniele são os mesmos nossos aqui também. Então, quando a gente fala, principalmente pelo período de pandemia, etc., eu acho que os desafios foram e são ainda, né, muito parecidos. E não apenas nas regiões, Brasil, a gente pensa globalmente cada vez mais assim. Então, só para ilustrar a nossa realidade, por exemplo, como agência, em 2015, nós abrimos um escritório em Miami, mas mantivemos toda a equipe trabalhando em Curitiba. A nossa base, a nossa sede sempre foi Curitiba. Então, ali foi o primeiro exercício que nós fizemos desse trabalho remoto, atendimento a cliente, reunião, né, via Skype, depois Zoom. Então, foi aquela primeira experiência, né, no primeiro momento, e depois uma transição. E aí, em 2018, nós fizemos uma negociação, né, houve a venda da agência para investidores canadenses, e ali a gente também passou por uma outra fase de transformar a equipe toda para home office, remota. Então, hoje, e antes da pandemia mesmo, né, a gente já estava trabalhando assim, e, lógico, acho que parecido com o que aconteceu com a Daniele também, né, não sofremos tanto em relação a isso, mas lógico que o mercado sentiu, os nossos clientes sentiram,
E aí a gente percebe esse desafio de equipe, né? E eu acho que um dos pontos aí, Adriana, que você traz em relação a, por exemplo, retenção de talentos, está muito relacionado à questão de hoje a gente perceber quem é concorrente, né? Até um tempo atrás, o concorrente, eu vou perder um colaborador muito bom para uma agência concorrente, né? Para alguém, uma agência de fora, uma agência de São Paulo, por exemplo, para quem está em Curitiba. E hoje o concorrente é global. Hoje a gente tem os colaboradores trabalhando para empresas de fora, né? E eu acho que essa é uma realidade para Curitiba, para Rio Grande do Norte, Mato Grosso, para Manaus. Eu acho que o Durango talvez concorde com isso também, ele vai, né, vai trazer, porque eu acho que essa é a nossa realidade pensando no mundo cada vez mais digital. Menos fronteiras. Apesar da gente estar falando em regionais, a gente tem cada vez menos fronteiras. Os nossos desafios, acho que são cada vez mais parecidos, e oportunidades como essas também, né, da gente poder debater e compartilhar, acho que mostram um pouco disso e como a gente pode também colaborar e aprender com as experiências parecidas. Sem dúvida, a gente observa que os desafios são muito parecidos, mas a gente tem uma particularidade regional aí, que é a maturidade digital, né? A maturidade digital de cada região. Depois eu queria que vocês contassem um pouquinho, mas vamos lá, Durango, me conta aí da sua região. Ok, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer um olhar diferente. Primeiro, começando informando que ontem, na Suíça, no ranking mundial de competitividade digital, o Brasil ficou parado na 51ª posição. Em alguns dos indicadores, o Brasil atrasou nos últimos 2 anos. Eu queria falar um pouco sobre as enormes desigualdades que nós vivemos. Elas são abissais. Nós, dos estados do Norte, possuímos nem a metade das oportunidades que o presente nos apresenta. Somos 45% do território nacional e somente 9% da população do Brasil. Nós temos 450 cidades, onde São Paulo tem 645, e somente 74 cidades na região norte têm mais de 70 mil habitantes. Nenhuma cidade da região possui nenhum projeto de cidade inteligente. Nossa renda per capita é a menor do Brasil. Somente 70% têm acesso a celulares e 60% à internet. Internet de baixíssima qualidade. Milhões de brasileiros praticamente isolados. Inimaginável você enviar um vídeo por WhatsApp que contenha mais de 1 minuto, porque somente 10% das pessoas do interior desses estados vão conseguir visualizar, não vão conseguir abrir o vídeo. Com esta realidade é que o mundo digital ou o mundo off convive na hora de fazer comunicação, fazer publicidade. Somente 14% da nossa população possui curso superior completo. E nós só temos 7% de uma elite, chamada das classes socioeconômicas A e B, que é muito inferior a todas as demais regiões que estão aqui participando. Contamos com pouquíssimos locais de produção tecnológica e exígua oferta de faculdades na área de marketing e de publicidade. Quando se trata de treinamento e reciclagem nas empresas do setor, numa escala de 0 a 10, eu diria que é 1. Quase nem se investe em treinamento e reciclagem. A maioria das agências tradicionais de publicidade estão fechando. Mais da metade fecharam nos últimos 2 anos. Somente sobrevive hoje na região norte 20 agências. E elas têm uma característica em comum. Vivem exclusivamente de contratos com governos e prefeituras. A iniciativa privada na região norte não consegue sustentar uma empresa de razoável porte no setor de publicidade. O que não significa ausência de criatividade ou desejo de acompanhar o que melhor se produz no país. Por todos esses motivos, nossa realidade é muitas vezes cruel quando se trata de questões de gestão, seja de times remotos, com as dificuldades que nós vivemos, de conectividade, seja na retenção de talentos, com uma cultura que está distante das grandes oportunidades nacionais e internacionais. Queria aproveitar, deu 3 minutos e 25 segundos.
Muito bom. Eu acho que esse reflexo que você trouxe, esses números, mostra muito a nossa dificuldade em relação à transformação digital no país. Né? Mas se a gente olhar um pouquinho assim sobre o investimento das empresas, principalmente as empresas de varejo, tem aqui um dado um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, realizado em março desse ano, mostra que 90% do varejo brasileiro investiu em transformação digital. Percentual que ficou instável, 69%, nas 2 edições anteriores da análise. A gente tem que, na verdade, né, a gente entende que, claro, que o Brasil e o mundo ele vai superar a crise provocada pelo coronavírus. Em algum momento a gente vai superar isso, a gente está superando, né? Mas a gente sabe que essa aceleração do uso da tecnologia e da digitalização trouxe essa necessidade mesmo, que as empresas invistam na transformação digital, né? Ô, Adriana, e se eu puder complementar, não sei se vocês têm ouvido a expressão que tem se usado com relação à velocidade da recuperação da economia. Então, usando a terminologia da recuperação em K, letra K, do meu nome aqui, que era, a gente teve um grupo e um conjunto de empresas que se recuperou muito rápido, e inclusive, você falou em superação, já estão muito melhores do que estavam antes do início da pandemia, e a gente teve a perninha de baixo do K, que foram as empresas que realmente caíram, e assim, não tem nenhum sinal claro. Na verdade, setores como turismo já começam a comemorar, mas porque quando você está muito mal, qualquer novidade, né, já pode te animar. E setores como eventos, eu acho que talvez, Durango, em Manaus, pelo tempo, a cronologia da pandemia, também já foi um setor que começou a ter um respiro, né? Mas a gente olha ainda para o restante do Brasil, é um setor que ainda está... Se os paulistas não tivessem tanto medo de vir para Manaus dar palestra, porque tem medo da Covid, ficaria mais fácil. Verdade, hein, Durango? E eu vou te falar, cara, falando em público aqui, eu vou estar aí no dia 9, vou fazer uma pescaria por aí. Eu costumo pescar aqui nos rios de Mato Grosso do Sul, mas sei que os rios do Amazonas também são sensacionais. Dia 8, a Brad Norte tem um evento aqui, o segundo semipresencial deste ano. Olha, que legal. Opa, vamos todos de comitiva, para mostrar para o Durango que a gente toma cuidado, não tem medo, mas toma cuidado. Boa, que legal. E a gente vai fazer um presencial da Brad MS também agora, dia 4 de outubro. Então, essa questão da recuperação em K, eu acho que ela vai mostrar 2 aspectos. Primeiro, não dá para ignorar que tem setores que não tem o que o cara possa inventar, transformar. O setor tem um impacto direto inquestionável. Ele pode sim e deve se reinventar para começar a driblar o momento e para conseguir suportar e superar. Agora, teve várias outras empresas que estavam em setores que se recuperaram rápido e que as empresas, em particular, nossos clientes aqui, né, não se recuperaram. São aquelas empresas que não estavam olhando para o digital antes. Eu acho que a Dani falou muito bem agora há pouco. Ela disse, a nossa empresa já fazia trabalho remoto há 2 anos. Ok, a pandemia gerou uma pressão adicional. A Dani não teve escolha. Mas o fato dela já estar 2 anos olhando para isso, com certeza, fez com que ela se adaptasse muito mais rápido. Então, teve empresas, sim, que estavam com a maturidade digital mais alta antes da pandemia, que conseguiram surfar isso muito mais rápido. Ao mesmo tempo, pode até ter empresas que não estavam, como as nossas, né, que são digitais por natureza, ligadas na questão do trabalho remoto, mas que foram rápidas. Quando entenderam, de repente, entre março e abril, vou usar do ano passado aqui um horizonte de tempo, perceberam que tinham que se mexer rápido e se mexeram. Então, assim, recordes de aberturas de novos e-commerces, se a gente for pegar um indicador, né? Qualquer plataforma que você conversar do mercado teve recorde de abertura nos meses de abril e maio de 2020. Então, são aquelas empresas do varejo, né? A Adriana falou agora há pouco, as empresas de comércio, se for usar a nomenclatura da economia, que conseguiram e entenderam que tinham que se adaptar para isso. Usaram o WhatsApp. Eu trabalhando muito perto com os shoppings, né? O shopping é um local que, por essência, o negócio dele é físico e presencial. Teve shopping que ficou 6 meses fechado. Então, o shopping achou um caminho para conectar os lojistas numa plataforma digital, botar entregadores para fazer a entrega com velocidade. Vários restaurantes se adaptaram para fazer o formato de delivery. Vários novos negócios, como as dark kitchens, né, para produzir especificamente para o delivery, surgiram. Então, o que dá para ver é, sim, existe uma questão do segmento onde a empresa está inserida, que empurrou para baixo ou para cima, mas existem também excelentes e péssimos exemplos dentro de cada segmento. Muito bom. Pegando esse gancho um pouquinho, eu queria ouvir um pouco da Dani sobre o projeto Transforma Rio Grande do Norte, RN, né? Na verdade, Transforma RN, né?
Esse projeto, ele visa enfrentar o baixo desenvolvimento digital dos pequenos e médios negócios de alguns setores empresariais, aí no Rio Grande do Norte, com foco na cadeia de alimentos e bebidas, e receberá um investimento de 3,7 milhões para promover a transformação digital, né, de 500 empresas potiguares. Exatamente. Então, queria entender, na sua visão aí, se esse benefício, esse projeto ajuda as agências digitais na região. Como que você Definitivamente. A gente ficou muito feliz com esse projeto, que ele foi lançado, proposto, né, para essa aceleração. Ele veio do Metrópole Digital. Aqui nós temos no nosso estado uma Metrópole Digital. Nossa meta ainda é virar o Porto Digital de Recife, mas já estamos com a Metrópole, mas metade do caminho. Eu acho válido falar que o Nordeste é um polo de tecnologia muito frutífero. Nós temos o Porto Digital, que se não for o primeiro, é o segundo centro de tecnologia, o maior centro de tecnologia do país, no estado de Pernambuco, né, em Recife. E aqui a gente não foge muito dessa realidade. Nós temos uma maturidade de startups, centros de tecnologias, empresas de desenvolvimento, e que estão ali o que a gente pode dizer em trabalhos de ponta. Tanto que hoje nós prestamos serviços para o Brasil inteiro e para o mundo. Nós temos aí uma taxa, por exemplo, de o grupo da Metrópole Digital, nós temos um número de aproximadamente 20%, 30% das empresas que estão incubadas lá, prestando serviço para países como os Estados Unidos, Reino Unido e etc., para grandes empresas. Porém, em contrapartida disso, a gente tem uma coisa bem dual aqui. Enquanto a gente tem polos de tecnologia, nós temos startups, temos empresas muito desenvolvidas que oferecem serviços de ponta em nível do digital e de tecnologia, nós temos um centro comercial e empresarial muito verde quando a gente fala do digital. Então, foi por isso que esse movimento começou. Como pode um estado ser tão frutífero quando a gente fala de digital em alguns segmentos, e a gente ter um grupo empresarial quando a gente fala de comércio e varejo, principalmente de médias e pequenas empresas, sem nenhuma aplicação digital, praticamente à margem do que se pode dizer que seria uma vivência digital na gestão deles. Então, por isso a gente começou esse movimento, foi idealizado pelo Metrópole Digital junto ao Sebrae. Se eu esqueci mais alguma empresa, me perdoe, mas as que eu lembro que estavam encabeçando era isso. Então, esse movimento... Acho que é a ABDI está investindo também, né? Exatamente. Ela que investiu nessa aceleração, mas o projeto foi idealizado para isso. A gente precisa de uma transformação, mas eu acho que a palavra até mais correta do que transformação seria da implementação digital na vivência dessas empresas. Então, a gente tem essa dualidade. O Durango, ele talvez sinta um pouco disso lá no norte, mas aqui a gente vive o duo, né? Lá ele tem mais empresas que não comportam a publicidade digital. Aqui a gente tem empresas que comportam, porém, elas não se qualificam, elas não aderem. A pandemia nos ajudou nisso, porque elas não tiveram outra escolha, então a gente teve essa virada de chave. O Sebrae RN é um dos meus clientes aqui, e ele mesmo passou por isso. Nós temos o Sebrae numa colocação entre Sebrae do Brasil muito bem colocado, foi terceira colocação de arrecadação de atendimentos. Do início da pandemia para cá, ele teve que fazer uma virada de chave. Não existe conteúdo ou material hoje do Sebrae RN que não esteja disponível no online. Você não possa fazer um curso, um treinamento. A gente implementou, inclusive, para sanar qualquer dificuldade de integração digital, principalmente para os pequenos e microempreendedores, no sentido de que agora você pode fazer um curso via WhatsApp. Não consigo usar o YouTube, tenho dificuldade no computador, então, vamos lá, o seu WhatsApp você consegue. Então, está aqui o curso, você pode fazer todo, receber o conteúdo, fazer, tirar dúvidas, tudo por WhatsApp. Então, projetos como esse vêm para isso. Vêm para alavancar não só
a nossa categoria de comunicação e de tecnologia, mas para fazer com que os nossos clientes também consigam evoluir e consigam andar com a gente nesse sentido. E aí todo mundo ganha, né? Com certeza, o Brasil todo ganha. Muito interessante isso, muito interessante. Gente, olha só, eu estudei muito sobre o perfil de vocês, embora a gente troca muito lá na Abrad, né, nas nossas regiões da Nacional, mas eu estudei um pouquinho sobre o currículo de vocês e percebi, assim, fiquei impressionada como todos os diretores aqui têm a capacidade de gerir vários negócios ao mesmo tempo, né? Eu trouxe aqui um ponto bem interessante, que eu também me vejo assim, né? Gestores que criam e pilotam várias empresas ao mesmo tempo são conhecidas como empreendedores serials. Então, nossos presidentes regionais, eu acho que vocês fazem parte desse grupo, sim, com certeza. Que é impressionante essa capacidade de liderança multidisciplinar de todos aqui presentes. Eu vou contar um pouquinho aqui de cada um. Começando com o Kennedy. Kennedy, você é uma personalidade ENTJ. E de extrovertido, N de intuitivo, né? T de think, pensador, J de julgador, é youtuber, escreve sobre administração e gestão, já palestrou no TEDx, há 15 anos você ajuda empresas a crescer, né? Seja de pequeno, médio, grande porte e dos mais diversos segmentos. Você tem muitas boas histórias para compartilhar com a gente, né? Então eu queria ouvir um pouquinho, queria que você compartilhasse como é fazer uma gestão eficiente de negócios simultâneos, tudo ao mesmo tempo, e ainda num momento tão desafiador como a gente vive, né? Claro, Adriano. Eu venho de gestão, legal que você fez esse apanhado aí, né, do MBTI aí, dos tipos de personalidade, mas super tem a ver com a minha personalidade. Eu sou assim desde muito pequeno mesmo, tipo, liderando a turma dos amiguinhos para fazer a guerra de polícia e ladrão. Eu não sei se pode brincar de polícia e ladrão hoje, mas na minha época ainda rolava, né? E aí eu já tinha um pouco dessa coisa, mas eu acho que você falou uma palavra muito importante, que é a capacidade de liderança. Isso. Querendo ou não, no momento onde a gente tem tanta incerteza, tanta dificuldade, tantas notícias negativas, horríveis, das piores que a gente pode ter, você ter pessoas que inspiram, então alguém que consegue olhar para esse caos, né? Mesmo que também tenha incertezas, mas tirando um pouquinho o nariz de dentro da piscina e falando, cara, pô, tem um caminho aqui, esse valor aqui vai persistir, vai valer a pena. Isso inspira, puxa as outras pessoas. Com relação a serem múltiplos, né? Múltiplos negócios, sem dúvida nenhuma, habilidades e conhecimentos de gestão, aí é a palavra do professor de administração também, né? Mas é usar indicadores, é a coisa da autonomia que eu falei mais cedo, então você também dá espaço para que as pessoas possam conduzir os projetos, que elas tenham autonomia não só de execução, porque muita gente acha que dizer para a pessoa que ela pode fazer algo que você mandou é autonomia. Não, é autonomia de decisão, é autonomia de pensamento, de planejamento, de definição de tempo. Autonomia e gestão do próprio tempo também, né? A gestão do próprio tempo em decidir como fazer isso. Quanta gente não se adaptou já agora ao ciclo da pandemia? E aí, como a Dani falou, será que vai voltar para o presencial? Porque tem algumas pessoas que já decidiram que não vão, né? A pessoa trocou o horário do supermercado para 11 horas da manhã, porque ela acha que é mais legal no encaixe do dia dela, e ela vai trabalhar até 2 da manhã. A gente não sabe exatamente os impactos trabalhistas disso, mas o que a gente sabe é que essa flexibilidade de horário vai ser muito mais bem aceita por boa parte da população, né? Então, acho que tem que olhar para a liderança e tem que ter mecanismos de gestão. Show de bola. E olha o Rodrigo Neves, além de CEO da Vitamina Web, é presidente da Abrad DF. Rodrigo, você é professor de cursos voltados para a área de e-commerce e de gerenciamento de projetos digitais. É isso, né? Conta pra gente. Sim. Conta pra gente aqui algumas as dicas de gerenciamento de projetos digitais para times remotos, né? E quais as tendências do e-commerce no próximo ano? Bom, só para uma correçãozinha, o presidente de DF é você, eu sou de São Paulo. São Paulo. Mas, bom, sobre a parte do trabalho remoto, eu já cheguei a dar algumas ideias para vocês aí, só que se fosse dar uma dica para o pessoal, principalmente quem é o público, que muitos deles já são gerentes de projetos, já trabalham com gestão, mas realmente é utilizar uma ferramenta, gente. Não dá para usar planilha, não tem como você ficar controlando de uma forma manual. Realmente é usar uma ferramenta que vai conseguir organizar as tarefas, e principalmente time sheet. Eu acho que time sheet é uma coisa difícil de implementar, difícil de usar, mas quando pega o costume, vai, né? Uma coisa que a gente faz aqui, até hoje, em alguns casos, pelo menos no dia seguinte
uma pessoa da equipe verifica o que se ninguém apontou as horas e sabe o que foi feito no dia anterior e aponta para a gente ter um controle, porque a gente tem que saber quanto que a gente gastou no cliente, né? É importante a gente saber quanto a gente gastou de horas para a gente poder medir o resultado de contratos, né? Para ver se a gente está fazendo certo, fazendo errado, onde está pecando. Então, se a gente não medir, a gente não consegue tomar uma decisão. Então, é uma dica que eu dou importante. Sobre e-commerce, o que eu acho, tá? Basicamente, eu vou dar umas ideias aqui, que eu também tenho uma colinha aqui, para não perder nada para poder falar. Só que a gente cada vez mais tem que priorizar a experiência do usuário, né? Personalizar a experiência. Isso é o foco, eu acho, dos próximos anos, porque a gente tem muita concorrência no e-commerce, né? Então, se você não tem o mínimo de integração com a marca, no que você está comprando, né? Se sentir fazendo parte, eu acho que você facilmente pula para outra marca. Então, algumas coisas que são interessantes para isso é a gente realmente, as ferramentas de redes sociais intensificarem mecanismos de venda pelas redes sociais mesmo, porque por mais que você vá lá para se entreter, às vezes, muitas vezes a gente é impactado por alguma propaganda e é difícil você comprar. Você até quer comprar, mas você vai para uma página de um site que é ruim de comprar, o mobile não é legal, e você acaba desistindo da compra. Então, a experiência de compra em redes sociais eu acho que vai ser aprimorado também. Lógico, coisas como inteligência artificial, que está na moda hoje em dia, mas hoje pouco usado, né, eficientemente, eu acho que vai ser mais difundido, até as plataformas como Amazon, Google e entre outras, né, IBM, elas vão disponibilizar ferramentas que a gente vai conseguir integrar melhor nas nossas plataformas. O Omnichannel, que já se fala já faz 2 anos, né, cada vez mais consolidado, porque os prazos de entrega estão cada vez menores, vão ver pelo Mercado Livre hoje em dia, né? Pô, eu compro no domingo, me entrega na segunda o negócio, eu acho isso fantástico. Então, cada vez mais a entrega imediatista, ou até mesmo que nem hoje, eu comprei hoje, eu sou bike louco, né? E eu comprei hoje um negócio para minha bike, que eu tenho que viajar semana que vem para um cicloturismo, tinha pressa para entrega e eu tenho a possibilidade de retirar na loja, que isso me facilita. Eu sei que eu vou lá retirar e vai estar lá meu produto. Então, não tem problema de não chegar um produto para mim por conta de algum fator específico, né? E eu acho que só para poder encerrar aqui, uma coisa que eu acho que é uma tendência legal para os próximos anos, não sei se para o ano que vem, seria a gente estar com o e-commerce, lógico, em alta, o mobile commerce, mas também o que a gente chama de voice commerce, ou voice shopping, né? Que é o canal de vendas que está crescendo muito, principalmente já fora, nos Estados Unidos, né? Que é basicamente você usar compras, né? Utilizando o Alexa da Amazon, né? E outras coisas que você fala com a Alexa lá, você pede lá, Alexa, tá faltando leite aqui na minha geladeira. Ele já vai comprar o leite para você e vai entregar o leite na sua casa no dia seguinte, por exemplo, né? Então, lá nos Estados Unidos algumas coisas já são realidade, aqui demora um pouco mais para poder chegar. Então, eu acredito que nos próximos anos o voice shopping, né? Ele vai ter uma crescente bacana para a gente. Maravilha! Vamos lá. E o Ney? O Ney Queiroz, além de fundador da Green Digital, da Braskem Regional do Paraná, para eu não confundir de novo, foi fundador e CEO da Green Digital School, uma instituição localizada em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, focada em compartilhar conhecimento para contribuir ao desenvolvimento dos profissionais na era digital. Ney, o intenso período da pandemia trouxe mudanças no comportamento humano e alterou a maneira como consumimos os produtos e as informações ao longo do tempo, né? Então, passamos cada vez mais tempo conectados, mais acessíveis a estímulos das redes sociais, de modo que assimilamos cada vez mais a tecnologia em nossas vidas. E, com isso, redefinimos um modelo, uma maneira, né, de comportamento com usuários e consumidores. Então, na sua opinião, quais são as principais tendências de consumos impulsionadas pelo social media no próximo ano? Legal, Adriana. Obrigado pela pergunta. E, realmente, esse eu acho que é um dos grandes desafios, né, da gente entender essas tendências de consumo. Mas um ponto importante que você colocou está relacionado a essa quantidade de informações que a gente recebe, né? E, sem dúvida, né, essa é uma das características, é um dos fatores que foi acelerado muito na pandemia, né? As pessoas passaram a receber cada vez mais informação porque estão cada vez mais conectadas, estamos todos nós, né, cada vez mais conectados. Até tem um estudo muito legal, eu costumo falar sobre isso, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, lá na região do Vale do Silício. E, inclusive, quando a gente leva, né, empresários para lá, um dos pontos que a gente trabalha é isso. E essa pesquisa de Berkeley mostra que nós recebemos
em torno de 34 gigabytes de informação por dia. Nossa. 34 por dia. Ou seja, não tem como assimilar tudo. Né? Contando tempo de TV, rádio, jornal, né? Tanto mídia offline como online. WhatsApp, Instagram, TikTok, Clubhouse. Então, não tem como assimilar tudo. O consumidor ele só vai reter aquilo que for relevante para ele. Eu acho que essa é a grande macro tendência para a gente pensar estratégias de comunicação, marketing, nessa era digital, nessa era da hiperestimulação. É entender que cada vez mais a gente precisa ser relevante para o público e não só pensar em ferramentas, mas realmente pensar em novos modelos de comunicação para poder falar com o público. Né? Porque senão a gente está só repetindo. Eu costumo defender isso, que não é porque você está usando o digital que você está usando novos meios na estratégia do teu negócio. Às vezes está repetindo modelos tradicionais que não são já tão eficientes. Né? Aquele modelo da interrupção, da propaganda de interrupção, lógico que ela funciona, né? A mídia paga continua funcionando, no digital também. Mas a gente tem que ir além. Né? Então, buscar cada vez mais envolvimento. Né? É menos monólogo e mais diálogo. É menos interrupção, mais envolvimento. E eu também acredito no modelo cada vez menos de massa, que é o modelo tradicional e que eu acho que valeu pelos últimos anos, mas cada vez hoje é mais segmentado, cada vez mais nichado, cada vez mais personalizado para o consumidor. Então, pensando em tendências, né, nessa tua pergunta aí, eu acho que ela caminha muito nesse sentido, da gente repensar alguns modelos de comunicação, de marketing, nessa nova era digital e nessa era que é mais do que só a era da informação, é a era da hiperestimulação. E é isso que a gente precisa levar em conta como agências, agentes, anunciantes, marcas que querem se comunicar com o público nesse meio cada vez mais desafiador que é o digital. Nossa, sem dúvida, temos que olhar para isso mesmo. Não sei como é que a gente vai estar daqui a alguns anos, né? Processando tanta informação de fato. E a comunicação tem que estar realmente olhando para isso, sem dúvida nenhuma. O Durango, além de CEO da e-marketing, presidente da Abrad Regional Norte, você é CEO da The Voice, né? Empresa de mídia eletrônica de painéis de LED, foi fundador do Instituto Durango Duarte, gerencia o blog do Durango, onde publica suas ideias sobre o cotidiano político amazonense e apresenta seu ponto de vista a respeito de temas locais. Eu te pergunto, como que a política amazonense está inserida no mercado digital? Quais as oportunidades de negócio em contas públicas para os agentes digitais da sua região? Obrigado, Adriana. Obrigado a todos. Daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar. Primeiro, agradecer ao fórum que nos convidou. Segundo, dizer que eu fiquei olhando para vocês todos, eu me assustei com a minha cabeça branca, então eu sou mais velha aqui, eu já fiquei, pelo amor de Deus, eu já não sou digital. É mais experiente. Eu queria fazer uma inversão, quem sabe, lhe respondendo com toda a educação, mas considerando um detalhe. Das 5.570 cidades que tem no Brasil, se você fizer uma linha de corte nas 1.000 primeiras cidades, elas têm algum tipo de contrato com o universo de comunicação, publicidade. Provavelmente, nos próximos 5 anos, as prefeituras municipais, eu não estou colocando nem governo dos estados, tá? As prefeituras municipais serão obrigadas a fazer contratos com empresas de comunicação digital, agências de comunicação digital. E esses contratos vão ficar, no mínimo, na ordem de R$1 milhão, o que dá 80 e poucos mil reais por mês. Então, nós estamos falando num mercado futuro, só no setor público, prefeitura de R$1 bilhão por ano. Essa é uma tendência. E aí uma sugestão para a gente tratar entre copos, né? É um manual de orientação para distribuir para todos os órgãos, todas as prefeituras do Brasil, recomendando as vantagens e a facilidade de contratar uma agência digital. Isso pode ser um grande posicionamento para 2022 da Abrad. Muito bom. Porque esse mercado é expansivo. Tu me perguntou do Amazonas. Eu tenho uma conta aqui de R$15 milhões para atender uma prefeitura.
E o governo do estado vai fazer uma outra licitação, eu acho que o ano que vem, de 25 milhões de reais, que é o tamanho da licitação que está correndo agora do Sebrae Brasil, né? E o Sebrae Regional fez uma aqui de 2 milhões agora recente. Então, esse mercado, ele público, né? Ele vai expandir, é inevitável o crescimento dele, não tem como fugir, os órgãos vão precisar se utilizar, né, de empresas especializadas. E eu acho que nós temos aí o final da década de 20 desse século, com uma década a ser ocupada, tirando todas as observações, claro, do mercado privado, que está tudo correto, brilhante a percepção de todos, mas o setor público ele vai impactar violentamente, não só na geração de empregos, como também na relação que ele vai ter com os brasileiros, né? Ou seja, vai ter uma mudança de comportamento daquela prefeitura tradicional e antiga, né? Que não tinha uma interface digital, para futuramente beneficiar quem? O eleitor, né? O cidadão comum, que com o digital terá muito mais acesso aos serviços públicos, às políticas públicas sociais. Maravilha. A Abrad tem um histórico muito grande, né, de orientação, de acolhimento de contas públicas, na contratação de contas públicas para serviços de comunicação digital, todos os modelos de editais aí que a gente avançou nos últimos anos foram realmente foi uma conquista muito boa para o mercado. E a gente tem, você falou sobre o guia, a gente tem um guia de boas práticas da contratação de contas públicas e privadas, mas a gente precisa realmente olhar para isso, para um novo cenário. Divulga o site para quem está nos assistindo, Adriana. Está no site da Abrad. No site da Abrad. Quem quiser se filiar também, a Abrad está convidado. abrad.com.br. Tá lá todas as informações, tem lá, a gente tem o guia, a gente tem um modelo de edital também para contratação de contas públicas, tem vários dados do censo digital, eu acho que vale a pena entrar sim, lá para poder pegar mais informações. Nosso merchandising, né? Tem que ser, né? Gente, que papo maravilhoso. A gente tem perguntas no chat? Acho que não, né? Não, tem 1 hora exata agora, né? Deu exatamente o tempo que a gente precisa para ensinar. Mas também depois de 15 ensaios, né? A gente fez 15 vezes isso aqui. Fiquei cansado. Quem vê pensa, né? Mas se não fosse a pandemia, eu não ia poder ter a minha colinha aqui para me ajudar a me orientar nas perguntas. Eu acho que isso é importante, porque presencial não dá para fazer isso que eu fiz aqui, não. Gente, mas muito obrigada. Quem quiser encerrar, fica à vontade. A gente já tem aí mais uns 10 minutinhos. Quem quiser encerrar, fica à vontade. Tem 10, né? Tá com 39, não? Eu tô perdendo tempo. Me fala aí. Encerrou? Acabou? Ramon? Podem continuar, tem uns minutinhos sim, podem continuar, tranquilo. Tá ótimo o papo. Que bom. Eu acho que, de repente, Adriana, se a gente pudesse dar um gancho, né? Acho que você puxou na tua proposta a gente falar sobre essa questão do trabalho remoto, a gente acabou entrando no tópico de saúde mental, a gente falou também sobre transformação digital, nível de maturidade digital que as empresas estão tendo também, né? De repente, a gente podia puxar um gancho com relação às expectativas, né? Acho que no começo a gente discutiu rapidamente o conceito de pós-pandemia, pior momento mais suave da pandemia e tal, mas eu posso falar rapidinho, mas ouvir de vocês também um pouquinho nas diferentes regiões, como é que está as expectativas de vocês para frente, né? Se vocês entendem que, por exemplo, será que 2022 vai ser um ano parecido com 2019? Será que 2022 vai ser um ano parecido com 2021? Acho que é interessante. Eu acho que tem algumas coisas interessantes. O leilão do 5G, eu acho que vai ser um marco de virada para alguns setores, não só o nosso setor. Então, se der sucesso no leilão do 5G, que já está no mercado, né, nós já vamos ter aí, quem sabe, os especialistas em tecnologia falam em agosto ou setembro do ano que vem já ser implantado. Isso vai revolucionar muitos negócios. Nós vamos mexer muito com Big Data, com 5G vai impulsionar. Eu acho que o Brasil vai entrar um pouco num padrão internacional de oportunidades na área de tecnologia, de conhecimento. Eu acho que a expectativa que eu tenho é que dê sucesso no leilão e que nós podemos sair desse atraso que nós temos
de conectividade que vivemos, e aí eu citei a minha região em particular, que sofre de maneira grave e o que dificulta muitas políticas de publicidade e de comunicação. Eu complementar aqui o que o Durango falou, que ele falou muito sobre a divergência, né, tipo a discrepância que tem de tecnologia, né, lá do norte para cá e tal, que assim tem muita oportunidade de surgir. A pandemia abriu muita mente, né? O Kenneth falou do K lá, do Kenneth lá, das empresas que tiveram ascensão, as que caíram, né? Só que assim, a gente já meio que aprendeu o que a gente tem que mudar numa pandemia. Se caso vier uma nova fase da doença, um novo vírus, uma coisa, a gente já sabe, hoje em dia já sabe mais ou menos como se adaptar, ou se não nem for isso, né? For qualquer outro problema que a gente tem que ficar mais em casa. Então, novos negócios estão surgindo, novas tendências de mercado surgiram demais. Então, eu acho que realmente para o digital, para nós como digital, né, só tem visões boas para o futuro, né? Assim, não tem como não ter essas visões, porque o futuro é digital, né? Para nós digital. Agora, para outras empresas, realmente elas vão ter que se reinventar aí, e não tem muito como fazer. E fazer um merchanzinho também agora, né? Aproveitar que o Durango chamou o merchan da Brad, né? Vou fazer o merchan também aqui da Brad. Você que está me assistindo aqui, se associa à Brad, se você é um agente digital, não é apenas agências, tá? Se você trabalha com digital de alguma maneira, você pode se associar à Brad. E também, se quer conhecer um pouco mais da Brad, além do site, tem nosso YouTube, youtube.com/Brad Nacional. Tem muito conteúdo lá, toda semana tem conteúdo da Brad, tá lá também. O Ramon tá no nosso conteúdo, né? Tá cheio de conteúdo lá com o Ramon também, então entra lá com a gente presente. Então, vocês são muito bem-vindos aí, tá bom? Já que a gente ainda não encerrou, só para fechar essa questão das tendências do que a gente vê pela frente, tem uma tendência, e eu acho que é uma perspectiva de futuro muito positiva, que é o varejo, né? O varejo se reinventou como num piscar de olhos, eles foram extremamente rápidos, e as grandes empresas de varejo se posicionaram, como o Rodrigo talvez até acompanhe melhor, mas com e-commerce de uma forma fortíssima. E isso teve uma contemplação cultural. Muita gente que sequer cogitava comprar online, hoje em dia compra e é via de regra. Eu comecei a comprar no supermercado online, uma coisa que eu nunca tinha feito, nem cogitava fazer, eu no supermercado normalmente voltava. E hoje em dia eu só peço online. Eu não me dou mais o trabalho de ir ao supermercado. Então, isso é cultural para a gente e a realidade de muitas outras pessoas. Então, eu vejo como um ponto positivo aí para a economia em relação a isso. E, por incrível que pareça, também um revés positivo para o turismo. Porque a escassez que a gente passou, dessa questão de você não poder viajar, de você não poder ir de um lugar para o outro, trouxe uma demanda fortíssima. O Rio Grande do Norte é um estado turístico. Desde que houve a liberação de você poder viajar, né, pegar um avião, viajar, se hospedar, os hotéis daqui estão em 100% há meses de lotação, entendeu? Então, eu acho que essa escassez também trouxe para a gente rever alguns valores de coisas que nós tínhamos e, pela escassez, está sendo revendo. Legal. Posso, então, fazer minhas últimas considerações, Adriana? Claro. Eu achei muito bacana, eu acho que toda a conversa, eu acho que a gente poderia ficar aqui, né, muito mais tempo, né? Infelizmente temos o horário, né, para a gente ser disciplinado, não tão disciplinado quanto o Durango, né, que cronometrou até os segundos dele, mas a gente está dentro aí do nosso horário, eu acho que é importante isso. E uma coisa legal que a Daniele falou em relação à mudança de cultura, eu acredito muito nisso. E acredito que essas transformações que aconteceram, que foram aceleradas, mais do que simplesmente tecnologia, o que tem mudado foi o hábito e o comportamento das pessoas. E das agências também, e dos agentes digitais também. Muitos que eram temerosos, tinham restrições em relação a trabalho home office, por exemplo, foram forçados, e muitos viram que funcionava, né, que era possível. Então, essa transformação, ela é muito mais do que tecnologia, ela é uma transformação cultural. Então, eu acredito que a verdadeira transformação digital, ela não é tecnológica, ela é cultural. E a pandemia ajudou a acelerar essa transformação cultural em todos os agentes desse mercado.
seja nas agências, seja profissionais, colaboradores e nos clientes, né? Empresas, anunciantes. Então, eu acho que essa transformação cultural, diferente da tecnologia, ela é médio, longo prazo. É algo que vai acontecendo ao longo do tempo, que vai se construindo, que vai se amadurecendo, diferente da tecnologia que a gente compra um software e da noite para o dia a gente consegue adaptar, né, e se digitalizar. Só que nada adianta as ferramentas se a cabeça das pessoas não mudar, né? Então, eu acredito que o grande desafio que nós vivemos hoje, e não é só nas nossas regionais, não é só no Brasil, isso é mundial, é passar por essa transformação digital, mudando também a nossa cultura. E como eu falei, a cultura se muda de uma forma mais gradual, né? Ela é uma construção. E para fechar a minha fala, eu acredito que evento como esse, então quero dar os parabéns aí para o Ramon, para toda a equipe, parabéns para você, Adriana, né, pelo trabalho aí desse evento aqui, que foi muito bacana, né, desse nosso encontro, porque são iniciativas como essas que nos ajudam também a transformar culturalmente nós mesmos, e também é uma ótima contribuição para o mercado, para que a gente possa ajudar a essa construção e a esse amadurecimento do mercado digital no Brasil. Então, parabéns para vocês. Foi um prazer, né, poder compartilhar, e continuo à disposição de vocês também. Muito obrigada. Vou fazer uma última menção aqui de uma conclusão que eu tive aqui agora, né? Que a gente está num caminho sem volta, né? A criatividade, o talento e, por que não, a autonomia, né, serão características mais e mais valorizadas em um mundo que se digitaliza de forma tão acelerada. A gente está falando de uma tempestade que é perfeita, se a gente olhar com um olhar mais positivo, né? Especialmente para as novas gerações, que são ansiosas por desafios, né? E que muitas vezes valorizam muito mais os processos do que os fins, né? Desses processos. Então, a gente procurar olhar o lado bom disso tudo. Claro que a gente teve muito lado ruim, né? Muitas mortes, a gente perdeu muita gente, muita tristeza, mas a gente está aqui, nós somos os brasileiros que estamos sempre insistindo e não desistindo nunca, né? E principalmente o empreendedor brasileiro, está sempre nessa vibe de sangue nos olhos, né? De sempre buscar, de nunca desistir, não deixar a peteca cair. Então, quero parabenizar vocês, que são empreendedores serious, né? Que estão aí dando conta de vários projetos e várias empresas ao mesmo tempo, e são exemplos para outros empreendedores aí do Brasil todo. Obrigada, Ramon, pela oportunidade e parabéns pelo evento.